Oi, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Musicast. Eu sou a Carla, eu sou aluna do curso de música e apresentadora desse podcast. Hoje estamos aqui com mais um convidado para participar do programa que fazemos, que é o professor Fernando Souza, e ele vai se apresentar para vocês. Olá, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês nesse momento de instrução e de aproximação, né? A gente não pode negar da importância desse tipo de comunicação e de transmissão de conhecimento. Eu acho que está sendo muito legal. Então, de parabéns. E como vocês já puderam ler, né, na descrição do episódio, hoje nesse programa, né, o que fazemos, a gente vai conversar um pouquinho com o professor Fernando Souza sobre a construção de instrumentos, né? Ele também ministra uma disciplina optativa na UFC com esse mesmo objetivo e ele quer adaptar objetos recicláveis ou da natureza e transformar em instrumentos musicais. Professor Fernando, conte para a gente como foi que surgiu a sua ligação, né, com a construção de instrumentos. A ligação de cursos de instrumentos, ela vem desde um certo período da profissão como instrumentista. Porque o músico, instrumentista, ele está sempre preocupado com afinação, reciclagem, manutenção do instrumento. Então, já tinha certa preocupação com isso e já dava valor ao instrumento, além do que o instrumento é uma continuação é, é, da especificidade do músico, né? É como a voz, o instrumento se torna a voz daquele instrumentista que não utiliza o canto, né? Então, a ligação primeira foi essa, a outra foi em trabalhos da etnomusicologia, que foi o ramo que eu me especializei, que a gente começa a entrar em contato com muitas culturas, muitas formas de ver a música e a expressão. E daí eu percebi a importância do instrumento como um meio de expansão do pensamento e das ideias. Então, o instrumento ele se torna uma coisa muito importante e conhecer o instrumento se tornou um ponto que eu passei a considerar. Ah, que legal. E com isso, né, o professor Fernando levou a disciplina, a construção de instrumento, como eu havia falado, para a UFC, uma disciplina optativa. E o que levou você, Fernando, a se aprofundar nesse assunto, né, e querer ministrar uma disciplina com esse mesmo intuito? A princípio, eu não pensava em ministrar uma disciplina, porque eu passei muitos anos trabalhando ou como instrumentista ou como professor do instrumento percussão para a formação de profissionais técnicos em música. E a preocupação em aprofundar para ministrar a disciplina veio como desafio, a partir do momento que eu entrei na UFC, e essa disciplina constando dentro do plano curricular do curso de música, então eu vi que era uma oportunidade de encarar esse desafio. Então, é uma disciplina que ela pode trazer um universo de possibilidades. Então, eu tenho buscado realmente aprender e exercitar essa prática que antes eu não tinha, né? Especificamente construir instrumentos. E com isso, né, essa disciplina, todos os alunos da UFC se beneficiaram, né, porque é uma coisa nova e acredito que também era uma coisa nova para você, né, que até nas suas aulas você dizia, eu tive a oportunidade de participar das aulas de construção de instrumento, mas infelizmente, né, não concluímos presencialmente por causa da pandemia, e aí ficou uma coisa bem mais dificultosa, né? Mas conte pra gente, professor Fernando, como é que são as aulas e como foi que você se organizou para que tudo desse certo, né? Tendo em conta a falta de recurso para essa disciplina, que é uma disciplina nova, e também porque o curso não é especializado nisso, né? Conte pra gente aí como foi esse desafio. As aulas têm sido pensadas em função da demanda de conhecimento dos alunos, porque essa disciplina, o conteúdo dela é muito amplo.
Então, eu organizei a disciplina de forma que a gente encontrasse desafios, eu e os alunos, porque se os alunos trazem desafios para mim, eu também estou nessa parada. A ideia é que, quando a gente encontra a possibilidade de construir um instrumento, temos que passar a repensar muitos valores. Então, não seria apenas construir um ganzá de feito de garrafa PET, mas a gente pensar na manipulação de outros instrumentos. Então, o que eu objetivei na disciplina foi criar esse espaço em que os alunos viriam novos tipos de instrumentos, novas possibilidades, exemplos que foram bem-sucedidos, que a gente encontra na internet, como também na internet é interessante que mostra aqueles que deram errado. E isso é interessante porque isso quebra aquela coisa de que eu tenho que fazer perfeito. Nós estamos vivendo num período da humanidade em que a obrigação de fazer perfeito, ideal, está muito em voga. A gente não percebe isso, mas existem muitas frustrações, né? Então, como você falou muito bem, nesse período de pandemia, a gente ficou bloqueado num processo e teve que recriar um processo. E isso é muito doloroso. Então, na verdade, a incapacidade que muitas pessoas sofrem, a dificuldade que muitas pessoas sofrem é justamente porque não estão adaptadas a uma situação de você ter que superar a resiliência, né? Então, esse momento que aconteceu da pandemia trouxe para a gente em aula, em sala de aula, um momento de resiliência, de como resolver isso. Da mesma forma, quando o aluno está acostumado mais a fazer um instrumento muito simples ou a comprar o instrumento na loja, ele vai ter que repensar valores. Será que eu consigo serrar? Será que eu consigo martelar direito? E o que parece ser fácil na hora H fica complicado, a gente fica inseguro. Então, tudo isso é o grande êxito dessa disciplina. Primeiramente, é as pessoas se reconhecerem em si e verem que elas estão possíveis de alcançar os objetivos. Então, um dos grandes pontos que eu coloquei na organização é oportunizar isso. O outro é a gente repensar os valores sonoros que a gente vê muitas vezes em teoria e numa peça musical que está tocando, mas a gente não pensa isso. Como foi construído aquele instrumento? Quais os recursos? O que é o objetivo daquele instrumento? Qual a característica? Qual a função do instrumento naquele grupo sonoro? Então, quando você vai construir, você tem que pensar tudo isso. Por mais que o instrumento seja uma coisa simples ou uma coisa artesanal, talvez não tenha um impacto tão grande. Mas, por, por ser artesanal, ele nos dá um grande ganho, por vários motivos. Como você falou, que nós temos falta de recursos, porque, principalmente, o curso não foi feito para luthieria. Então, nós não temos uma sala específica com bancada, com martelo, com prego, com esmerilhadeira, com parafusadeira. Nós não temos isso. Então, as aulas elas ficam meio caóticas, porque os alunos ficam assim soltos na sala, e eu também, e a gente não tem o material. Então, eu parto para a parte mais de conhecer, mostrar aos alunos a característica do instrumento, a funcionalidade do instrumento, dentro desse caráter da funcionalidade, qual a sonoridade. Então, o objetivo das aulas tem sido buscar que o aluno construa nele o conceito e a consciência dessas dimensões sonoras que partem do instrumento. Da mesma forma que parte da nossa voz toda a sonoridade que a gente usa para falar e para cantar. Então, essa consciência de si mesmo e do desafio de construir instrumento. Então, as aulas têm sido programadas nesse sentido. Por isso, eu trago aquele desafio, eu coloco instrumentos além daquela zona de conforto, que é mais óbvia. Então, a gente vai e constrói um ganzá, constrói um maracá, constrói uma rabeca com os recursos locais, ou que cada aluno possa ter. Então, eu propus a cabaça, porque a região ela propicia isso, apesar de que a gente não vê mais na cidade. Isso também faz um repensar, porque quando os alunos estiverem na sala de aula, eles vão ensinar aos seus alunos que
precisamos valorizar os elementos culturais. Então, a gente já quase não encontra cabaça na cidade para vender. Então, tem que esperar que alguém consiga, alguém tenha um sítio, alguém tenha um conhecimento em algum lugar. Então, a gente vê como é uma coisa da terra e ela está desaparecendo por conta da implantação de novas tecnologias e de uma vida globalizada. Mas a gente tem que ser globalizado mantendo e não perdendo o que temos. Então, também tem esse lado de conscientização. Então, quando a gente vai fazer uma rabeca de cabaça, qual a função da cabaça? É só a beleza? Só pintar ela? Não, a gente está pensando na acústica, qual o material dela, como manter ela, como cortar, como fazer a medição. E é isso que vai sendo descoberto. E claro que, como eu não tive nenhum curso profundo de luthieria, a gente vai descobrindo da forma mais interessante, botando a mão na massa, todos juntos, tendo uma confiança. Teve uma turma de 2019 que 2020 nós tivemos o problema da pandemia e ficou todos em aula remota. Mas na turma de 2019.2, teve alguns momentos que existia uma cooperação e colaboração mútua, que foi uma coisa muito boa. Era um aluno trazendo um equipamento que ele tinha, conseguindo a cabaça para o outro. Isso foi muito interessante. Isso é enriquecedor. E é isso que o professor tem que buscar dentro da sala de aula, né? Quando vocês se tornarem professores, que forem atuar, ou quem já atua, tem que trazer esse caráter de informalidade, de integração dentro da turma. Então, o objetivo das aulas tem sido nesse caminho. E, claro, eu tenho a expectativa de que a gente possa vir a ter uma sala específica para a construção de instrumentos, com uma pessoa técnica da área da marcenaria que possa estar ali, falando, explicando, porque tem alguns materiais que machucam, né, e podem dar problemas. Então, é tudo muito importante, e é uma das bases, um dos pilares da música, principalmente música instrumental, são os instrumentos. A gente, às vezes, não tem consciência disso. Então, eu falei muito, mas o objetivo da organização das aulas foi nesse sentido. Sim, também ajuda alguns alunos, né? Evidencia o trabalho deles, como é o caso do seu Gervásio, que ele já tinha esse trabalho, né? Como para construir instrumentos, como ele mesmo fala, né? Que constrói alguns instrumentos de madeira, faz palheta para sax. Enfim, ajudou ele também, né? A conhecer mais um lado mais teórico da coisa, por mais que ele já tenha muita experiência, né? Ó, esse exemplo de Gervásio é interessante, porque não só tem Gervásio, na verdade, as pessoas se descobrem como amantes dessa coisa de manusear. Então, muitas pessoas criaram gosto pela matéria, que ela vai além da sala de aula. Porque existe aquelas disciplinas que a gente fica preso só na sala de aula, e quando termina a sala de aula, ela ficou com uma coisa teórica, uma fundamentação, mas essa disciplina ela é essencialmente prática. E Gervásio, no caso, ele é um cara que é fazedor, ele tem uma prática de fazer as coisas, ele dizia que fazia os brinquedos desde pequeno, e tudo isso, essa experiência faz com que ele tenha uma mente aberta para olhar um material e dizer, daqui, se eu fizer isso ou aquilo, eu consigo. Eu tive um professor de desenho que ele dizia que o desenhista, ele não precisa de um quadro em branco, não, ele precisa de um objeto de início. Então, se você tiver um papel riscado, daquele risco ele não apaga, ele começa e continua o desenho. Então, esse poder de resolução de um problema, ou de ver uma realidade e poder lidar com ela sem ter aquele medo, isso é que é uma coisa importante, essa disciplina. Então, o interessante foi ajudar realmente Gervásio, que ele foi o que se mostrou que estava mais vivente disso, ele poderia até vir a ser um monitor, né, até um professor dessa área, que ele tem um grande potencial, mas o interessante foi que eu vi outros sentirem o prazer de pegar na madeira, de pegar no serrote, de construir, de ver o instrumento criar forma até ele produzir o som.
Sim, e é muito legal, né, pra gente que é músico, ter o seu próprio instrumento, né? E você fazer o seu próprio instrumento, aí é outra coisa melhor ainda. Teve uma amostra, né, no Encontramos, acho que foi 2019, ou foi 2019, Uhum. das produções, né, que vocês tinham feito durante as aulas. E gostaria que você falasse agora para a gente o que já foi possível, né, realizar através das aulas de construção de instrumentos. Essa amostra que nós tivemos do Encontramos de 2019, em dezembro, acho que foi em novembro, não lembro, ela foi interessante porque foi um desafio que eu lancei para os alunos. Vamos expor isso. Então, eles ficaram se olhando e como é que a gente vai fazer? Porque alguns alunos sentiram insegurança em ver que o professor, no caso eu, não era um luthier. E teve até e essas discussões é uma conversa aberta, franca, né? Não era discussões, não era crítica, mas era uma conversa aberta que isso aproximava o professor do aluno. E foi muito bom. E teve alguns questionamentos. Eu disse, mas como é que você vai dar aula sem ter um material e sem ter uma formação? Alguns perguntavam qual foi a sua formação no instrumento, na construção do instrumento. Alguns colocavam, olha, eu vou nos workshops e tem tudo lá montado. Justamente é isso. Quem vem até uma aula que você oferece, ele vem esperando toda a infraestrutura, porque ele não vai trazer de casa um pedaço de madeira, um pedaço de corda, um pedaço de cano de PVC, ele não vai trazer, ele vai chegar lá de mente aberta para ter a experiência. É como diz Zygmunt Bauman, nós estamos num mundo fluido atual, em que as pessoas elas querem circular nas experiências, sem se apegar excessivamente a nada. Se ela gosta, ela circula umas vezes. Então ele utilizou essa metáfora de fluido, como uma água, né? Ela flui e volta para onde ele gosta mais e ele fica fluindo, mas nunca fica fixo. Então isso faz a gente repensar que nós estamos num mundo em que a gente quer consumir, a gente quer encontrar pronto e fácil. Teve qualquer dificuldade, a gente critica e diz, não presta, ele não presta, ele não é bom. E aí eu tive o exercício de, a partir dessas questões, de pensar abertamente com os alunos em sala que nós estávamos precisando conhecer a nós mesmos e a conhecer que o fazer ele exige o desafio de aprender a fazer, né? Esse aprender a construir, aprender a pensar. E isso foi um grande desafio. Então, quando eu propus instrumentos diversos, alguns escolheram fazer o convencional e estava em aberto, eles podiam fazer. Alguns fizeram um instrumento, um ganzá de garrafa PET, e outros aceitaram o desafio de fazer rabeca, e foram muitos que fizeram rabeca. E também de fazer calimba, que é tipo uma marimba, mas só que é aqueles ferrinhos. Não é? Ele é pequeno, é africano, calimba, e você toca, ele tem uma escala, né, com metal. O metal fica numa tensão e você, quando puxa, ele vibra aquela nota. Então, foi feito uma calimba, foi feito flauta, pan, é, é, pífano, né? Foi feito também maracás, ganzás, pandeiro, foi feito marimbau, que é um instrumento da família do instrumento de fricção, né? Mas só que é um instrumento muito ainda pouco conhecido pela música erudita. Ele é visto mais como um instrumento exótico, ou seja, uma barra de madeira e você tem um arame ligando as extremidades e você coloca algum objeto perto da extremidade para que esse arame ele crie tensão, como um berimbau. E o marimbau você toca com ele batendo. Existe o histórico do marimbau de que ele foi um dos primeiros instrumentos a utilizar na capoeira. Porque era um instrumento fácil de construir, utilizava latas e o arame esticado e batia-se. Depois é que incorporaram na capoeira o formato de unicamente um berimbau. Então nós construímos esses instrumentos e na porta do Encontramos nós conseguimos colocar uma mesa improvisada, os alunos também se engajaram, forrou, deixou tudo bonito e colocou aquele instrumental, e aquilo foi muito gratificante, a oportunidade da gente produzir. A minha proposta ali já era essa de que
esse critério de produção fosse expandido para os alunos. É uma produção reconhecida. Então, a proposta sempre foi de que quem fez o instrumento fizesse um relatório do instrumento, facilidades, características, uma pesquisa, como pesquisador que o professor é em potencial, e isso com base na minha experiência como etnomusicologia, também eu estimulei isso. Então, a ideia era fazer a pesquisa do instrumento e descrição de cada processo e dos materiais utilizados, também incluindo o que não deu certo e o que deu certo, de forma que a gente fizesse um livro. Isso ficou, mas os alunos. Foi muito uma novidade, foi coisa muito nova. Acho que eles não conseguiram captar, mas aí eles estão em aberto, eles que estiveram escutando a gente aqui, eles podem começar a fazer essa revisão e a gente pode fazer um livro. A gente poder fazer periódico de cada turma e lançar os instrumentos, independente do instrumento ser repetido, ou seja, você fazer agora uma rabeca que alguém já ter feito, mas as rabecas não serão iguais, porque os materiais vão ser outros, as madeiras vão ser outras, principalmente no contexto que nós temos antes da pandemia, e eu espero que termine rápido essa pandemia, mas um contexto de recursos limitados ou de pouco acesso. Então, o que foi produzido foi muito importante, eu acho, e o que tem maior valor é cada aluno perceber que ele pode fazer um instrumento, que essa questão tão fixa de afinação perfeita, não é? de ouvido perfeito, essa coisa, ela é muito meticulosa, ela não é tão significativa para se fazer música, mas sim para um segmento da música, que é a música mais erudita, a música mais tonal. Mas existe um campo agora da música globalizada que esse tipo de instrumento, esse tipo de música, ele tem um espaço enorme e isso dá uma voz às culturas, né? Eu acho que o grande ganho foi esse, foi se reconhecer, a realização, né? Foi a realização de cada um dos alunos, não só mim, não só do curso, mas de você poder vir tentar manusear, abrir a curiosidade e ver um resultado. E daquele resultado você tirar suas conclusões e um aprendizado. Então, eu acho que, mesmo no contexto de pandemia, eu acho que foi muito positivo. Eu acho que todos estão muito de parabéns. Sim, eu percebi isso, né? Quando eu fiz o Chequerê e depois disso eu tive que fazer o relatório e tudo mais para conhecer sobre o instrumento, né? E o interessante é a gente conhecer a história do instrumento, né? Saber de onde é que ele vem, como ele surgiu, né? Onde ele é usado. A gente percebe muitas coisas que passam despercebido, né? No nosso contexto assim de músico e de instrumentista. Mas diga para a gente, professor Fernando, como é que você pensa, né, que esse conhecimento de construção de instrumentos vai impactar na prática docente dos egressos do curso de música, né? Tem até um trabalho que o Franklin fez de TCC que era sobre isso, né? Sobre instrumentos musicais alternativos, né? Instrumentos feitos de objetos Uhum. recicláveis e tudo mais. Ele fez todo um estudo e o que ajudou também, né, o professor, o músico, quando ele vai para as escolas, né, não tem todo o material que precisa para você dar uma boa aula e ele transformou isso, né? E ajuda muito a nós músicos e também aos alunos, né, a fazer música sem precisar de ter aquele instrumento certinho, né, como o violino, então, instrumentos de percussão já prontos, e é muito legal. Mas fale aí pra gente. Veja, o que está dizendo é muito importante, até quanto esse trabalho de Franklin. Eu aprendi, quando eu comecei a dar aula, uma frase que ela me dá um apoio. Primeiro, você conhecer o que é a tecnologia, né? A técnica. Então, a técnica é que você adquire um, um fazer metodicamente. Você faz tanto aquilo, você vai escovar os dentes, você sempre começa o dente de trás, vamos supor. Ou você, quando vai fazer o bolo, você sempre faz aquele bolo. Ou quando você vai fazer ovo, você bota primeiro a manteiga ou o óleo.
Você tem uma sequência. Se você fizesse ao contrário, daria certo? Deixaria de ser ovo frito, se você não colocasse o óleo primeiro ou a manteiga primeiro. Então, a gente cria um mecanismo que ele fica automatizado. Então, a técnica é que a gente adquire uma consciência de um processo, de modo que a gente consegue refazer ele constantemente. E isso também é o que caracteriza os estudos científicos. Você vai construir um processo e vai apresentar aquilo de uma forma que foi tão sistematizada, ou seja, os detalhes foram tão apresentados e tão fiéis que qualquer pessoa consegue reproduzir. Uma partitura também é uma parte técnica de qualquer pessoa que adquire o poder de ler, ele vai conseguir tocar aproximadamente como o criador fez. Então, o que é que essa prática ela pode somar para os docentes? Ele vai dar aos nossos egressos uma segurança de um passo a passo. Então, primeiro, e é o que eu busco na disciplina, a primeira coisa é ele ter confiança de que ele pode construir, mesmo se ele não conhece o instrumento ou se não tem um trabalho feito de Franklin. Então ele vai ter o que na escola? Ele vai chegar na escola e só tem essas garrafas aqui, ou não tem garrafa, só tem aqueles pedaços de madeira ali, e aí ele vai fazer com o aluno alguma coisa que tem acesso, que o aluno tem acesso. É uma semente, qual tipo de semente, qual que vai ter melhor sonoridade, vai testar, vai construir essa tecnologia naquele lugar. Isso é o quê? Quando a gente vai dar aula na escola, se não for uma escola de um suporte muito grande, que ela já tem tudo, você vai ter que construir com os alunos. E aí também entra o lado importante de você trazer para os seus alunos, você já é egresso, né? Você vai estar numa escola, você vai trazer para os seus alunos aquela experiência dele, aprender a confiar nele e descobrir a partir das próprias experiências um caminho que vai ser uma técnica dele. Então, eu acho que o grande contributo dessa disciplina é trazer para cada pessoa essa competência, ele ter a consciência do poder que ele tem de ser músico. E nós temos em percussão também a percussão corporal, né? Que é um ramo que está crescendo atualmente por conta da importância que a percussão alcançou na visibilidade, que antes não tinha. Até recentemente e até atualmente. Quando a gente vai tocar carnaval, os músicos de percussão ganham menos do que os outros. E isso é uma coisa que não deveria ser. Então, o que acontece? Se as pessoas conhecem os recursos, e até o recurso corporal, ele consegue, numa sala de aula, dar aula para os alunos, mesmo sem ter um instrumento industrializado, um saxofone, um violino, uma rabeca. Eu já falei algumas vezes, em sala de aula, um exemplo de uma entrevista que eu fiz a um mestre de tradição oral, que ele era mestre de um grupo de maracatu em Pernambuco e também de coco, de roda. E eles cantavam muitas músicas de improviso, era um show, você ficava boca aberta junto dele, das habilidades dele, e ele ensinava e guiava um grupo enorme de percussão, e ele gritava no meio daquilo, todo mundo, tantos tambores, ele conseguia controlar tudo, é muita habilidade, é muita habilidade. E aí ele disse para mim no final da entrevista, fez, já acabou a entrevista, agora eu estou muito feliz que eu agora vou aprender música. Aí eu fiquei assim, parado, como é isso? Acho que eu já falei para alguns de vocês já ouviram. Ele fez, agora eu vou aprender música. Aí ele foi, correu, pediu para o filho dele trazer, aí trouxe um violino. Ele fez, agora eu vou aprender música. Por quê? Será que música é aquela música que está dentro da caixinha da escola, que você, se não aprender, você não é músico? A musicalidade, ela está pulsando em todos nós. Então, uma coisa importante também dessa disciplina é fazer com que a gente quebre essas barreiras e que a música seja mais acessível. E não aquele que tem uma mão grande vai tocar piano, ou quem tem os lábios grandes vai tocar saxofone, que antigamente era assim. Então, essas características físicas como determinantes do potencial, e não é. Nós somos abertos a muitas coisas, o ser humano, e como tem Richard Gardner que fala das inteligências múltiplas, nós temos potenciais que a gente às vezes não imagina. Então, eu acredito que essa disciplina ela vai impactar no egresso nessa forma dele ver o mundo. E
também dando a ele um suporte para que ele possa construir a sua realidade de acordo com o que ele encontra nas escolas. Trabalho como o de Franklin, ou como o que Gervásio está desenvolvendo, vai dar um suporte muito grande, porque eles estão estudando alguns instrumentos e como aplicá-los. Não é? No caso de Franklin, ele viu instrumentos que já foram feitos e que dão certo. Ele mostrou as possibilidades. Um trabalho magnífico. O de Gervásio vai ser a realidade de um grupo e como ele vai lidar com isso. Como é que ele e esse grupo vai construir seus instrumentos e sua música. Eu não tenho acesso a esse fato que eu vou dizer, mas um colega meu, quando estava na banda de música, ele comentou que em Cuba, quando teve uma repressão muito grande, eles não tinham nem mais instrumentos. Então, uma comunidade em Cuba, eles começaram a construir instrumentos dentro do lixão. Eles iam lá e pegavam latas e plástico, e eles construíram uma orquestra com recicláveis. Então, o instrumento, por ser de reciclável, ele não vai perder esse caráter de integração, né, de aproximação social, de dar oportunidade e de fazer com que a gente possa dar passos à frente. Então, essa disciplina serve muito para o docente. Ele vai encontrar realidades, em cada escola, realidade diferente, crianças com características diferentes, potenciais diferentes, possibilidades de acesso ou de compra de materiais diferentes. Então, a gente ser flexível, o nosso egresso ser flexível para como lidar, ter essa mente aberta, esse poder de reação e de ter novas ideias, isso é o fundamental da disciplina para mim. Sim, com certeza. Muito legal. E com isso, né, a gente chega à última pergunta, na qual eu gostaria que você falasse para a gente o que é que você espera nessa área de construção de instrumentos musicais, né, para os próximos anos, para as próximas disciplinas, como é que vai ser? Olha, é interessante essa questão, porque depois que eu comecei a dar essa disciplina, cai uma certa pressão na gente, professor, de que a gente tem que fazer um material bem feito. Eu comecei a olhar e ouvir, olhar com outros olhos e ouvir com outros olhos qualquer exemplo sonoro. Nós temos, na nossa redondeza, por perto, e em estados vizinhos, em países vizinhos, uma diversidade musical muito grande e de recursos sonoros muito grande. Existem aqueles que são já bem difundidos pela mídia, né? Televisão, internet, Spotify, mas existe outros que a gente não conhece, desconhece. E agregado a eles estão exemplos musicais diferentes, práticas musicais diferentes. Então nós temos em nossas mãos uma riqueza muito grande sonora, e a dica que eu digo é que a gente, depois que passa por essa disciplina, a gente começa a ter essa visão mais aberta. Quanto ao futuro da disciplina, eu acredito que ela é muito promissor, porque as tendências elas estão abrindo oportunidade à inclusão muito grande. Nós vemos que agora, mais do que nunca, a escola não pode impedir que uma criança com qualquer problema ela conviva com outras que estão sãs, né? Então, isso é um desafio maior para o professor. O professor sentirá sempre uma carga de suprir aquelas demandas distintas, que elas se ampliam com alguns métodos básicos da nossa pedagogia atual. Vamos dizer, Paulo Freire, quando ele diz que você tem que ir ao aluno, Vygotsky, né, você tem que socializar. Então, não é só, você não vai socializar, você vai ter que se socializar. Você vai ter que se integrar naquele grupo para que eles vejam você como igual e você consiga fazer eles se descobrirem. Né? Porque a educação, na verdade, é uma descoberta que a pessoa faz. O saber está no livro, mas quando eu consigo ler da forma certa, eu aprendo. Então, na verdade, ninguém vai colocar, eu não vou fazer ninguém tocar um instrumento, não vou fazer ninguém aprender nada, se aquela pessoa não tiver com a mente aberta para aquilo. Então,
eu acho que a maior dica para o egresso é essa possibilidade de ter um campo mais amplo de visão e de audição. Para o curso, a expectativa que eu tenho é que a gente tenha cada vez mais alunos interessados nessa disciplina e quem sabe que ela se torne até obrigatória, né? Porque ela é fundamental para uma pessoa que vai entrar na sala de aula, poder ter a criatividade. E também quando ele vai entrar numa banda, ele vai tocar numa banda, pode ser uma banda de fanfarra, pode ser uma banda de um trio elétrico, ele tem que ter um poder de se adaptar muito grande, principalmente a música popular exige um poder de adaptação muito alargado no músico. E eu acho que essa disciplina ela vai ajudar a gente a mudar a forma de ver e escutar o mundo. E essa é a grande dica que eu dou. É isso aí. E a gente já vai se encaminhando, né, para o final da nossa entrevista, no nosso diálogo, em que o professor Fernando falou muito sobre, e falou muitas coisas importantes, né, sobre a construção de instrumentos musicais. E eu gostaria de saber, professor Fernando, se você não tem nem algum recado, alguma dica que você gostaria de deixar para os nossos ouvintes, né? Além das que você já deixou. Eu acho que vocês devem confiar em vocês, certo? Acreditar que vocês conseguem fazer qualquer coisa e conseguem aprender qualquer coisa. O professor está sempre aprendendo, certo? E o profissional está sempre aprendendo. E quanto aos instrumentos musicais, a dica que eu dou é que a gente olhe o instrumento agora com outro olhar, conhecendo a função do instrumento, as características sonoras dele, e as possibilidades e como ele projeta o som, além de conhecer quais os estilos eles se tornam aplicáveis, né? Eu acho que é importante o músico pensar no instrumento, mesmo na voz dele, né? No corpo dele. É muito importante. Também tem uma coisa do instrumento, que eu esqueci. O instrumento tem aquela coisa da ergonomia, né? A gente não pode deixar de pensar que o instrumento tem que se adaptar ao músico, o músico não ao instrumento. Não pode ser o contrário. A tendência da técnica de aprender instrumento tem sido muito a gente se adaptar ao instrumento. Você tem que fazer tudo que o instrumento pede, todos os recursos que estão nos métodos. E aí você vive correndo sempre atrás do impossível, de ser praticamente o instrumento. Mas não é. A gente aprender a lidar com o instrumento, mas ele tem que servir ao nosso potencial de pensamento, de linguagem. Então, é muito importante essa disciplina para abrir também esse olhar, né, despertar para esse universo de percepção da música. Com certeza. Sigam as dicas do professor Fernando que vai dar tudo certo. E você, ouvinte, pode entrar em contato com a gente, mandando dúvidas, sugestões e comentários para os nossos canais de comunicação. O Instagram é @musicastufc e o e-mail é podcastmusica@sobral.ufc.br, que estará na descrição desse episódio. Agradecemos à Coordenadoria de Assuntos Estudantis de Sobral pelo apoio com a bolsa para o projeto. Esse podcast é a realização do curso de música da Universidade Federal do Ceará, campus de Sobral. Participaram e contribuíram com este episódio como convidado Fernando Souza, roteiro e apresentação Carla Viana, edição Matheus Elildo, trilha sonora Caio Viana e Rodrigo Gadelha, social media Fran Nascimento e coordenação geral Marcelo Matheus. Música